Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 19 do segundo livro de Samuel, que conta o finalzinho da história de Absalão, o filho que perseguiu o seu próprio pai, o rei Davi. E quando Absalão morreu, Davi chorou muito, ficou muito triste, com razão, apesar de ser perseguido pelo seu filho, mas ele não queria que matassem a seu filho. Então, quando os seus homens de guerra viram que ele estava muito aborrecido, eles fizeram uma reclamação com o rei e disseram assim, está no versículo 6 do capítulo 19. Amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem que te parecera aos teus olhos. Então eles fizeram esta reclamação com o rei Davi. Mas você continua ouvindo a partir do versículo 9. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o povo estava reclamando, eles queriam o retorno do rei para estar reinando sobre eles, porque afinal de contas, Absalão já havia morrido. Então o rei Davi enviou a Zadok e Abiatar, sacerdotes, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo o Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, e minha carne sois vós. Porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão. E Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, à outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque Simei apedrejou o rei Davi quando ele saía de Jerusalém. Ele lançou muitas pedras sobre o rei Davi. Porque teu servo deveras confessa que eu pequei, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse:
não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardai um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Este Mefibosete é aquele que o rei Davi havia mandado chamar, filho de Jonatas, neto de Saul, e que Davi havia dito que ele ia comer pão todos os dias junto com o rei à sua mesa. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires, te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Eu parei no versículo 40 do capítulo 19 do segundo livro de Samuel. Na próxima gravação, você estará ouvindo a partir do versículo 41 do capítulo 19 do segundo livro de Samuel. Se você desejar continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, nos acompanhe nessa próxima gravação. Eu quero abençoar sua vida em nome de Jesus. Amém.